conhecem, são notórios, que são aqueles acontecimentos do 8 de janeiro. Depois do 8 de janeiro, se gerou um grande clima de desconfiança entre as Forças Armadas de um lado e o Poder Executivo, o Presidente da República, de outro lado. Aí houve troca da cúpula dos militares, houve uma troca de cargos no alto escalão, ok? E com muita dificuldade se retomou a confiança entre as Forças Armadas e o Poder Executivo. E o Poder Executivo não está querendo desfazer essa confiança que foi construída ao longo do primeiro ano de governo, logo depois do 8 de janeiro. Então, por exemplo, aquele projeto, que não foi um projeto escrito, mas aquela ideia legislativa que mandaram para o presidente da República para que ele fizesse um projeto de lei acabando com as pensões militares, limitando as pensões militares, tirando pensões militares das filhas e fazendo uma série de modificações, não foi para frente. Tudo que o presidente hoje não quer é se indispor com as Forças Armadas. Ele demorou para conseguir, aos poucos, compor um mínimo de confiança entre o Poder Executivo e as Forças Armadas. Mas e o reajuste? O que está acontecendo essa semana? Vocês estão acompanhando os noticiários. Estão acontecendo vários depoimentos dos comandantes das Forças Armadas, outros militares também do alto escalão, falando sobre o 8 de janeiro, falando sobre a intenção, as reais intenções do 8 de janeiro, o que tem naquilo de verdade, o que não era verdade. E aquilo, um mesmo depoimento, vem sendo recebido de maneiras diferentes pela população. Por quê? Porque a população continua polarizada. Assim, aparece menos porque a gente não está próximo da época eleitoral, que já vai começar com relação a prefeitos e vereadores, já vai começar. Mas tem aparecido menos. Continuamos num ambiente totalmente polarizado. E aí um mesmo depoimento, uma mesma notícia, dependendo de quem veiculou a notícia, é recebido por metade da população como verdade, por metade da população como fake news, porque ainda estamos em um ambiente completamente polarizado. E aí, em uma semana que, junto com os depoimentos, o STF levanta o sigilo de boa parte dos processos que estão apurando os fatos do dia 8 de janeiro, um pouco antes disso, a Lei 13.954 foi questionada na Câmara dos Deputados, no plenário da Câmara dos Deputados, como tendo sido uma forma de financiamento de apoio do alto escalão dos militares ao antigo governo. Verdade? Agora eu quero que você me diga. Você está polarizado? Está aberto à discussão? Tudo tem que ter sempre dois lados? O que eu estou dizendo a vocês é o seguinte: está sendo discutido na Câmara dos Deputados a questão de esses reajustes altos e voltados mais ao alto escalão do que a grande parte da tropa poderem ter sido uma forma de financiamento de apoio ao governo anterior. Se foram, se não foram, se foi uma forma de apoio, se não foi, se isso aconteceu ou não, não sei, mas que, em regra, os militares com menor renda, com menos cursos e em especial, os militares praças, saíram com mais sequelas da Lei 13.954. Isso é outro fato. Eu fiz enquetes, eu participo de muitos grupos no Instagram, no Facebook, com militares, com pensionistas militares. Eu atendo todo dia no meu escritório praças oficiais. Em regra, os praças, especialmente com relação aos cursos, foram mais prejudicados que os oficiais. Ninguém está aqui para fazer nós contra eles e fomentar mais discussão, porque já existe isso. E isso não deve ser majorado, tá? Não deve ser alimentado. Qual é o desafio do Poder Executivo hoje? O Poder Executivo precisa dar um reajuste para as Forças Armadas, certo? Certo. Só que quando o ministro da Defesa foi pedir um reajuste para as Forças Armadas minimamente de 9% no ano passado, a ministra da Gestão disse: não, os militares já ganharam reajuste. Até do último governo ainda estão reajustando.
Só que ela estava falando do quê? Ela tem um fundo de verdade, um fundo de razão. Ela estava falando do adicional de habilitação, só que o adicional de habilitação atingiu um pequeno percentual da tropa, com muito dinheiro, um pequeno percentual da tropa, e o grande volume de militares com 12% de adicional ficou com os mesmos 12%, e teve perdas, além das inflacionárias, perdas líquidas, majoração da contribuição, tudo isso. Alguns tiveram um pequeno aumento ali de 16% para 27% sobre soldos menores. E o alto escalão teve uma grande majoração do adicional de habilitação. Ou seja, precisa se resolver a questão dos militares que ganham menos hoje. E aí, como é que isso vai ser feito? Precisa dar um reajuste? Precisa. Precisa de dinheiro para dar esse reajuste? Precisa. Precisa desmistificar isso de que os militares acabaram de ganhar aumento, porque não acabaram de ganhar aumento. Uma pequena parcela ganhou. E o governo tem esse desafio pela frente, que é ter que dar um reajuste para os militares, mas ao mesmo tempo que ele tem que dar um reajuste para os militares, ele tem o receio de que qualquer tipo de aceno aos militares ou reajuste aos militares possa aparecer uma nova compra de apoio, uma nova compra de votos, para quem acredita que houve compra de votos, compra de apoio dos militares. Porque metade da população acredita que não. Agora, de tudo que eu falei, o que eu penso? Essa semana que estão acontecendo todos esses depoimentos, levantamento de sigilo, tudo isso que está acontecendo e está havendo novas tensões com relação à relação do Poder Executivo com as Forças Armadas, tudo isso que está acontecendo está atrasando as negociações para um posterior reajuste. Então, primeiro resolve isso, depois a gente fala de aumento. Porque vinha acontecendo negociações no ano passado, no meio do ano passado, entre ministro com ministro, os próprios militares com o presidente. Isso vinha acontecendo e aí foi até o final do ano, novembro, e parou. Esse ano ninguém falou de aumento. Ninguém falou de reajuste em nenhum site confiável, em nada de projeto de lei, medida provisória, mencionando qualquer tipo de reajuste. Nada dos grupos que eu participo, e não são poucos, falando sobre reajuste, nada de notícia concreta sobre reajuste de militares. Inclusive, as negociações que havia do Poder Executivo com os servidores públicos federais, que estavam bem adiantadas, mas um queria conceder 9%, eles queriam receber 34%, e até isso esfriou por falta de orçamento. Então, eu vejo que o reajuste dos militares hoje, seja 2004, 2005, 2024, 2025, 2026, qualquer que seja a data que isso irá acontecer, ou uma lei que passe hoje e ela se torne um aumento escalonado, sei lá, 5%, 10%, particionado aí em 3, 4 anos, como era feito no passado, passa por vencer os problemas do orçamento, passar essa fase de investigações, que ela é necessária, mas ela está acontecendo e vem tensionando e esfriando as negociações nesse momento. O julgamento da sociedade civil vai dizer, poxa, de novo aumento para os militares, estou falando aí de outras categorias ou de servidores que possam vir a questionar isso, e de uma decisão do presidente da República de conceder ou não conceder. Eu trouxe um histórico, trouxe um apanhado de informações, trouxe fatos que vocês já conheciam e trouxe o meu posicionamento sobre o que está atrasando as negociações de reajuste dos militares. Você concorda com isso? Você discorda disso? Você acha que não tem nada a ver com isso? Você acha que deve ser feito diferente? Você acha que é um absurdo ter que esperar as investigações tramitarem para depois se falar de aumento? Comenta aqui para mim, fala comigo aqui, traz o seu posicionamento, depois a gente vai ter Augusto Leitão Responde, talvez eu faça uma live só disso para a gente poder falar e interagir mais diretamente. Coloca tudo nos comentários, tá bem? Lembrando a vocês, duas coisas. Dia 20 de junho vai ter o